Unicamp 2025, segunda fase, prova de exatas, questão número 10. Acompanha comigo. Diz assim, ó. Vários dispositivos eletrônicos, mouse, joysticks, etc., usam o efeito Hall. Efeito Hall. A figura mostra o esquema de um fluxômetro empregado para medir a vazão Z de um líquido, volume que atravessa a seção reta da tubulação por unidade de tempo, que usa esse princípio. O escoamento do líquido da tubulação gira uma turbina junto com o ímã, o que gera uma diferença de potencial, é o DDP Hall, né, numa fita condutora. Item A. Com a rotação do ímã do fluxômetro, a diferença potencial V Hall varia conforme ilustra a figura B no espaço da folha de respostas, sendo máxima com o polo norte quando o polo norte do ímã aponta para a fita. Tá. Então, quando o polo norte está aqui, ó, apontando para a fita, né, o potencial elétrico é máximo, tá? Sendo a área 7 centímetros quadrados, a área da seção reta da tubulação, 3 centímetros o raio externo da turbina, calcule a vazão Z do líquido. Assuma que a velocidade do líquido seja constante, uniforme, e de módulo igual à velocidade da extremidade da turbina. Tá bom. Então, o que a gente quer achar, né? A pergunta é a vazão, tá? Aí, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vazão, ele falou que é volume pelo tempo. Né? Quem que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura, pelo tempo. E a altura, pelo tempo, é a velocidade com que o fluxo, né, o líquido, passa pela tubulação, tá? Então, basicamente, é fazer a área da seção vezes a velocidade. Aí, a velocidade que o líquido escoa, ele falou que é igual à velocidade da extremidade da turbina, né? Então, aqui está o raio da turbina. Então, um pontinho aqui, né? Esse pontinho aqui, ele tem uma certa velocidade, que é a velocidade do líquido, tá? E como é que eu faço para achar a velocidade no extremo aqui, né? Movimento circular. V é ômega vezes R, tá? Então, é isso que a gente vai achar. A velocidade linear do ponto da periferia aqui da turbina é a velocidade angular, né? Com que gira a turbina, vezes o raio desta turbina, tá? Então, vamos lá para o item A. Então, vamos lá. Item A. Velocidade linear do ponto extremo da turbina. Então vamos lá, movimento circular, né? Movimento circular, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, tá? Bom, quem que é a velocidade angular com que a turbina gira? É 2π sobre o período, né? Então, a velocidade angular é 2π sobre o período. Então, vamos lá. Então, a velocidade vai ser 2 vezes o π. Lá no comecinho da prova de física, ele pede para você adotar o π igual a 3. Vezes o raio da turbina. Ele fala para mim que o raio da turbina aqui, ó, 3 centímetros, né? Então, o raio da turbina, 3 centímetros. E o período, qual que é o tempo que demora para dar uma volta, né? Então, ó, quando o ponto extremo aqui, potencial extremo, é quando o polo norte está apontado para a fita, né? Lá no desenho lá da prova, né? Você tem a fita e você tem o ímã aqui, né? O polo norte apontando para a fita, tá? Então, aqui o polo norte está apontando para a fita e aqui o polo norte está apontando para a fita de novo, tá? Isso quer dizer que ele deu uma volta completa, né? Entre o instante 30 segundos e o instante 150 segundos, tá? Então, qual que é o período? Quanto tempo ele demorou para dar uma volta completa? De 30 para 150, 120, tá? O período é 120 segundos. E aí, essa velocidade do extremo, né,
vai ser 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18, 18 por 120. Só que aqui é 120 milissegundo, tá? Então é 120 vezes 10 a menos 3. Não vamos esquecer do mili. Então vai ser 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18, 18 dividido por 120, expoente 10 a menos 3, vai dar 150. 150 o quê? Nós colocamos o tempo em segundos, né? E colocamos o raio em centímetros. Então esse cara sai em centímetros por segundo, tá? Então essa é a velocidade de um ponto externo da turbina. Tá bom. Mas não é essa a pergunta, né? Então ele perguntou a vazão, né? Então vamos calcular agora a vazão. Aqui, ó. Cálculo da vazão. Então a vazão que ele chamou de Z, a vazão quem que é? É o volume pelo tempo, né? A gente sabe que a vazão Z é o volume que é a área da base vezes a altura pelo tempo. E aí, a altura de líquido, né, pelo tempo, vai me dar a velocidade. Isso aqui é a velocidade do líquido. Isso aqui é a velocidade do líquido, né? Então, resumidamente, o que nós temos? Que a vazão é a área da seção transversal da tubulação. Voltando lá, ele dá como 70 centímetros quadrados, né? 70 centímetros quadrados, vezes a velocidade do líquido, que é essa aqui, né? A velocidade do líquido, 150. Então, esta vazão vai nos dar 70 vezes 150, 10.500. 10.500. O quê? Nós colocamos a área em centímetro quadrado e a velocidade em centímetros por segundo. Então, centímetro quadrado vezes centímetro por segundo dá centímetro cúbico por segundo. Essa é a vazão. Ele não especifica que unidade que ele quer, então vamos deixar em centímetro cúbico por segundo. E com isso a gente matou o que ele pede lá no item A, tá? Vamos lá, item B, o que ele pede? A figura C mostra uma fita de largura 3 milímetros. Então, essa largura aqui, L, vale 3 milímetros. Bom. Conduzindo uma corrente elétrica na presença do campo magnético B que sai do papel. Então, o campo B está perpendicular ao plano da figura, apontando para fora do papel. A força magnética FB dizia as cargas elétricas, o valor da carga, 1,6 vezes 10 menos 19 coulombs, responsáveis pela corrente, acumulando-as nas bordas da fita. Isso dá origem a uma diferença de potencial, que é o potencial do efeito Hall, e ao campo elétrico, E Hall, e a uma força elétrica, oposta à força magnética. Quase que instantaneamente, o equilíbrio de força se estabelece. O equilíbrio de força se estabelece. Equilíbrio de quais forças? Força elétrica e força magnética. E as cargas passam a seguir em linha reta, cessando o acúmulo de cargas nas bordas da fita. Para a condição de equilíbrio, em que a potencial do efeito Hall é 1,7 vezes 10 a menos 7 volts, ele quer saber a intensidade da força magnética. Pô, mas ele fala aqui, né, que a força magnética ela é equilibrada por uma força elétrica. E para que tenha uma força elétrica, né, equilibrada, né, tem que estar na mesma direção, sentido oposto, tá? Então temos uma força elétrica aqui, ó. Mesma direção e sentido oposto. Mesma direção da força magnética, sentido oposto, tá? Outro jeito de eu ver que a força elétrica ela aponta para a direita é que a carga é negativa, né? Carga negativa vai ser atraída pelo lado positivo, né? E vai ser repelido pelo lado negativo, tá? Então, na condição de equilíbrio, a intensidade da força magnética é igual à intensidade da força elétrica. É isso que a gente vai impor no item B, tá? Então, vamos lá. Item B. Item B. No equilíbrio, temos a intensidade da força
magnética, FB, mesma intensidade da força elétrica. A intensidade da força magnética é a pergunta. A força elétrica, ela é a carga vezes o módulo do campo, tá? Só que a gente sabe, para um campo elétrico uniforme, que E vezes D é igual a U, né? Então, a gente substitui no lugar do E, se eu isolar o E aqui, é U sobre D. U sobre D, tá? Então, jogando os números, o módulo da carga, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O potencial do efeito Hall, ele falou como aqui, ó, 1,5 vezes 10 a menos 7. E o L é 3 milímetros, tá? Então, 1,5 vezes 10 a menos 7, né? E a distância D é 3 milímetros, 3 vezes 10 a menos 3 metros. Botamos tudo no sistema internacional, então essa força vai sair no sistema internacional. 1,6 expoente 10 a menos 19 vezes 1,5 expoente 10 a menos 7 dividido por 3 expoente 10 a menos 3. 8 vezes 10 a menos 24. Então, essa força tem intensidade 8 vezes 10 a menos 24 nêutrons. Tudo no sistema internacional. Então, a força sairá também no sistema internacional, tá? Então, essa é a resposta do item B. Volta lá. Foi isso que ele perguntou. Quanto vale a intensidade, né, da força magnética? Matamos o que ele perguntou, matamos a questão.